Paz do Senhor, meus amados. Amém. Irmãos, como eu queria que vocês que estão em casa pudessem estar aqui conosco, mas já fomos grandemente reconfortados pelo Senhor. Sentimos a presença do Senhor no meio. A glória do Senhor tem se derramado aqui. Todos nós temos sentido a sua doce e maravilhosa presença. Como eu queria que os irmãos pudessem estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para render graças ao seu santo, porque Deus é bom e é misericordioso. Eu quero agradecer todo o empenho da mocidade, da juventude que tem se dedicado para fazer essas transmissões com a melhor qualidade. São muitas as dificuldades, muitos problemas que encontramos, né? E eles têm superado cada vez mais, têm sido valentes. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um deles. Sabemos que não é fácil com poucos recursos que temos, mas que Deus está sendo engrandecido na vida dos irmãos. Ele tem nos ensinado que por pouco Ele faz grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres porque Deus sempre está conosco. E da última vez que estivemos aqui trazendo a mensagem, nós falamos que estaríamos trazendo uma série de mensagens sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Compreender que Davi desviou-se da presença do Senhor, para depois irmos até o Salmo 51 e ver o coração quebrantado do rei Davi. Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, todos encontraram? Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para matar a Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da sua cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo à guerra, e lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados fora. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, junto os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, nosso Deus e nosso Senhor, nós queremos te dar louvor e adoração
por tua santa e verdadeira palavra. Ó Deus, seja misericordioso conosco e permita, Senhor, que possamos aprender aquilo que está em tua santa palavra, Senhor. Que ela fale conosco em nosso coração, que ela fale conosco em todo o nosso entendimento, todo o nosso ser seja transformado por tua palavra, que ela tenha primazia em nossa vida, que o nosso coração descanse em ti, que possamos encontrar coração sábio diante do Senhor, através da tua santa palavra. Eu rogo pela vida de cada um dos meus amados irmãos que está em suas casas, e peço no nome de Jesus, que o Senhor os visite, os guarde, os livre, que nesse instante cada um possa parar aquilo que está fazendo, para observar, contemplar a beleza da tua palavra. Que cada um possa deixar de lado suas preocupações, seus anseios e aprender de ti, Senhor, porque tu és manso e humilde de coração. Não de pastor Augusto, mas de ti, Senhor. Não de mim mesmo, mas da tua palavra. Não dos meus pensamentos, mas daquilo que está escrito, conforme foi escrito pelos teus santos profetas. Senhor, é no nome de Jesus que pedimos. Fale conosco, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados. Embora já tenhamos falado a respeito dos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, da última vez que estivemos aqui falando, é importante também a gente ler para poder contextualizar e entender o que está se passando aqui na vida do rei Davi. Em rápidas e sucintas palavras, vimos que Davi foi negligente com o seu trabalho, naquilo que o seu ofício era exigido de sua vida, de sua parte. Ele ficou em casa enquanto os seus oficiais saíram para a guerra. E por ter ficado em casa, Satanás, que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, estava ali no seu palácio, à espreita da vida de Davi, para fazê-lo cometer grandes crimes diante de Deus. Os reis saíam, esse era o costume, que os reis saíam para a guerra na primavera. Davi, entretanto, ficou no seu palácio. Ficou no seu palácio, no conforto da sua morada. E não só isso, Davi, que era um homem de luta, que era um homem de batalha, agora se via descansando, repousando constantemente. Assim é registrado que ele, pela tarde, estava dormindo, levanta-se de sua cama e começa a observar uma jovem muito bonita, conforme está escrito. E eu pergunto, se ela fosse feia, ele com certeza não seria tentado por ela. A aparência do mal nem sempre parece ser mal. Quando Pedro diz, fugir de toda a aparência do mal. Então, Davi se levanta da sua cama, olha aquela jovem, manda chamar, tem uma conversa com ela, acaba que ela cede na conversa com Davi, e eles se deitam, e aquela jovem que havia deixado sob exploração, estava no seu período fértil, acaba por engravidar. Ela manda dizer ao rei que agora a vida desta mulher está nas mãos do rei Davi. A vida de Batseba agora dependia da atitude do rei. Certamente ela deve ter dito a ele: e se eu engravidar, algo pode acontecer, Davi? Se eu deitar com você e vier a contrair uma gravidez, meu marido não está em casa, certamente serei apedrejado. Davi deve ter dado as garantias, e como nós dizemos, quando o homem está enamorado, apaixonado, ele promete céus e terra, estrelas e tudo mais. E foi isso que fez Davi. Garantiu àquela mulher que a protegeria como um rei. Ela disse que estava grávida. Quando Davi
toma ciência da gravidez daquela mulher, instantaneamente ele tem uma ideia súbita que pensa ser a solução para todo o problema que estava acontecendo, quando na verdade Davi caminhava de abismo para abismo. Ele pensa por si mesmo: mandarei buscar Urias, o marido dela, e ele irá para sua casa, vai deitar com ela e tudo estará resolvido. Qualquer pergunta, poderemos dizer que a criança nasceu prematura de algumas semanas antes. Este é o plano mirabolante de Davi para apagar a sua má conduta. Esta é a solução encontrada por Davi para afastar para longe dele o seu pecado. A falsidade nunca esconde o pecado. A mentira nunca esconde o pecado. Sempre há de o revelar na sua forma mais obscura, mais terrível e mais negra. Quais eram as ameaças ou possíveis resultados do pecado de Davi e de Batseba? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer para compreender quais foram as decisões que eles tomaram. Em vez de se arrepender do seu pecado, cada um foi cada vez mais se mergulhando no lamaçal de pecado. Os possíveis resultados ou ameaças para a vida de ambos era que, com certeza, Batseba seria acusada de adultério. E todos nós sabemos qual é a pena para aquela que é acusada por adultério: apedrejamento até a morte. Ela seria apedrejada até a morte. Não só ela, mas inclusive o filho que estava na barriga dela. Veja, sinta o desespero desta mulher que agora estava grávida e se via de uma forma tão ameaçada que não só ela, mas o bebê que ela carregava no seu ventre, na sua barriga, estava sendo ameaçado pelo seu próprio pecado. O pecado nunca atinge aquele que peca, apenas aquele que peca. Ele sempre atinge aquele que cerca. Se porventura eu cometo um pecado, seja ele qual for, ele não vai apenas atingir a mim mesmo, ele vai atingir a todos quantos me cercam. E esta é uma ponderação que eu e que você devemos fazer a respeito. Observe, veja se não é assim. Um homem se enamora por uma outra mulher, começa a ter relacionamento com ela, e aí, digamos que seja casado, ele se separa de sua esposa, seus filhos são afligidos, sua família é afligida, os seus pais ficam apreensivos com tudo que está acontecendo, toda uma família é desestruturada, inclusive amigos e vizinhos. Um outro possível resultado é que Urias, ele poderia se vingar do rei. Urias, que era valente, homem valente de guerra, ele poderia se levantar contra o rei, talvez não enfrentá-lo cara a cara, por ser Davi quem era, o rei poderia mandar executá-lo, mas poderia suscitar uma oposição, uma insurreição contra Davi para usurpar o seu trono. Vimos que oficiais já se levantaram contra seus reis e tomaram seu trono, e quando tomaram, derrubaram do seu trono. Queremos agora, nesse instante, olhar para a conspiração em si mesma e compreender o que estava acontecendo ali, que estava sendo envolvido nesta trama, que me parece muito mais uma novela da Rede Globo, de tanta artimanha, de tanta maldade que é envolvido aqui. E eu quero convidar você a compreender o que está sendo posto na palavra de Deus. Davi,
o homem segundo o coração de Deus, agora se desvia da presença do Senhor. Davi, aquele que foi encontrado segundo a vontade de Deus, que Deus olhava para Davi e dizia: achei Davi, homem segundo o meu coração. Agora ele estava se afastando da presença do Senhor, se desviando da presença de Deus, porque não ouvia mais a voz do seu pastor. Quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele deixava de ouvir nesse instante as palavras do seu pastor para ouvir os gritos, os augúrios do seu duro coração, do pecado que adentrou o seu coração e arrasou sua vida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. Envie-me Urias o Hitita. Versículo 6. A fim de cobrir o seu pecado, Davi manda chamar um dos seus principais oficiais para lhe trazer notícias da guerra. Urias era um homem valente, comandante de outras tropas, e Davi põe em risco aqueles que estão lá no fronte da batalha, tirando um dos seus principais oficiais para lhe trazer uma mensagem. Quando qualquer mensageiro, um simples soldado, até um escudeiro, poderia trazer a mensagem para Davi, porque na verdade ele não queria saber nada da guerra. O coração obstinado nunca enxerga as coisas como elas estão. O coração obstinado nunca olha para aquilo que está acontecendo, mas sim para os desejos do seu próprio ego. Davi põe em risco todo o combate, toda a tropa que estava lá no fronte da batalha, simplesmente para esconder o seu pecado, para se satisfazer o seu ego. Observe que ele começa de maldade em maldade, expondo todos os seus valentes, aquele que no outro momento dera a vida para salvar Israel, para salvar seus compatriotas, aquele homem que no outro momento lutou com o gigante, aquele que se expôs ao perigo para salvar seus compatriotas, agora pouco se importava com a vida dos seus oficiais, os expondo ao risco. E o que importava para ele era esconder o seu pecado, esconder-se, se possível, até da face de Deus. Quando somos ameaçados pelo pecado, tomamos as decisões ainda mais piores. Quando somos ameaçados pelo pecado, tomamos decisões ainda mais piores, de pior a pior, e um abismo acaba por chamar outro abismo ainda maior. É o que vemos no Salmo 42, versículo 7. Quando somos encurralados por Satanás, um abismo maior nos cerca. Todos nós sabemos a história do grande pregador Billy Graham, que se envolveu com uma mulher, um homem de cruzadas, que pregava o evangelho, agora se envolveu com sua secretária, o escândalo estava para vir à tona, ele estava prestes a ser expulso da igreja, perder seu ministério, o servo do Senhor, todo o corpo diaconal, todo o corpo de oficiais já tinha se preparado para fazer uma reunião depois do culto e expulsar Billy Graham de sua comunidade. E aí conta a história que Billy Graham, no culto, enquanto estava pregando, confessa o seu pecado e pede perdão. E toda a igreja cai em prantos diante dele, e começa agora toda a igreja a orar pelo homem de Deus. Enquanto escondemos o nosso pecado, ele nos sufoca, mas quando confessamos e encontramos
encontramos graça e misericórdia da parte de Deus. Uma outra coisa que eu compreendo desse texto é que frequentemente homens de valor são desonrados, atacados e mortos por aqueles que deveriam preservar-lhes a vida. É frequente isso. É comum acontecer. Não é tão incomum quanto pensamos. É frequente que homens de valor sejam atacados e desonrados e até mortos por aqueles que deveriam preservar suas vidas. Veja, observe se não é assim em todo mundo. Nós poderíamos citar algumas reportagens que passaram aí atrás. Quem não lembra do PC Farias? Aquele mesmo que deveria protegê-lo, que eram os seus comparsas, tramaram a sua morte. Muito bem. Uma outra coisa que temos que compreender aqui é que Urias, ele vence a conspiração contra a sua honra, e por vencer a conspiração contra a sua própria honra, é sentenciado à morte. Veja, como já falamos, Urias era um homem de elevada honra, era um homem nobre, e isso fica muito claro aqui no texto da palavra de Deus. Veja, quando Urias chegou, versículo 7, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi-lhe mandado um presente da parte do rei, mas Urias dormiu na entrada do palácio. E todos nós sabemos qual era o motivo de Urias dormir na entrada do palácio, ali na tenda que era armada para que os oficiais que ainda não tinham ido ou não tinham condições de ir para suas casas, ficassem. Alguns oficiais moravam distante, moravam em outras cidades e ficavam ali naquela tenda. Sua elevada honra e seu compromisso para com seu rei foram postos à prova, e Urias comprova que de fato era um homem de valor. Urias está mostrando para Davi o homem de honra e de valor que ele era. O exemplo de Urias deveria fazer com que Davi acordasse, despertasse desse transe pecaminoso que ele estava, embebido pelo pecado, envolvido pela trama maligna. O exemplo de Urias, de mostrar que era um homem de honra, devia fazer com que Davi olhasse para si mesmo, caísse em si e refreasse, parasse com o mal que estava para fazer. Mas na verdade, Davi continua com sua vontade. Urias demonstra a Davi que era um homem abnegado e que sabia resistir às paixões carnais para honrar seu Deus e seus companheiros. Não é isso que acontece? Como eu poderia deitar com minha mulher enquanto a arca do Senhor está em tendas, enquanto os homens estão lá no fronte da batalha? Está dizendo para Davi: eu sei refrear os meus impulsos sexuais, as minhas paixões carnais são controladas, Davi. E Davi deveria aqui aprender com Urias. E no entanto, o que nós vemos é que o coração de Davi ainda é mais enlutecido e se afasta ainda mais da presença de Deus. Isso deveria chamar a atenção de Davi para despertá-lo de sua loucura. Davi deveria parar e pensar aqui. Mas um coração pecaminoso não dá importância a bons exemplos. Um coração pecaminoso não dá importância para os bons exemplos. Apenas se importa consigo mesmo, sendo, portanto, cada vez mais egoísta. E por que eu digo tudo isso? Porque, irmãos, vocês todos hão de concordar que estão sendo postos à prova de diversas formas, pela escassez, ou talvez, inclusive, para aqueles que talvez tenham ganhado um pouco mais nessa pandemia,
Porque tem uma máxima no comércio que diz: são uns chorando e outros vendendo lenço. Então, talvez haja pessoas que estejam fazendo dinheiro vendendo os lenços para aqueles que estejam chorando. E o que eu quero dizer com isso? Talvez tenha um pouco mais de dinheiro no bolso e o seu coração se endureça cada vez mais, em vez de compartilhar o pouco que tem com os outros irmãos. Um coração pecaminoso não dá importância a bons exemplos. Veja, este homem está pregando para Davi com sua vida. Ele não diz muita coisa para Davi, mas o seu exemplo é uma pregação tanto para o rei Davi. E, no entanto, seu coração obstinado não dá ouvidos. Davi tenta remover a razão e a consciência de Urias, o embriagando. Mas o soldado não se deixa dissuadir daquilo que ele tinha resolvido consigo mesmo. Veja a artimanha de Davi: vá se deitar com sua esposa, manda inclusive, diz a Escritura, um presente. E eu pergunto: esse presente era legítimo? Era de fato de contrário, de coração, que ele estava presenteando aquele soldado valente? Não, era um presente de falsidade, era um presente terrível. Não era presente, na verdade, era uma armadilha. Como diz Provérbios: os lábios bajuladores são enganosos. Davi tenta remover a razão e a consciência de Urias. Pensa consigo mesmo: tudo bem, ele está cansado da viagem, ele está exausto do fronte da batalha, ele lutou bastante, ele ainda não caiu em si mesmo. Deixa ele dormir aqui, ele vai descansar, amanhã ele vai estar mais recomposto, mais recuperado, mais fortalecido. E aí eu chamo ele para almoçar comigo, preparo um banquete, ele come, se fortalece, eu o embriago, dou bebida para ele, e quando ele estiver muito alegre, com certeza essa resolução firme no seu coração há de ser desfeita, e ele vai se deitar com sua esposa. Mas o coração compromissado e resoluto não se desvia do seu propósito, mesmo diante de grandes distrações. Um coração compromissado com o seu Deus, com o seu povo, não se deixa distrair. Urias é um exemplo para mim e para você. O quão difícil é, irmãos, estar vendo pregações por live, por dificuldades. Sabe, eu não sei nem se o áudio está de boa qualidade para você, eu não sei nem se você me ouve perfeitamente. Mas se você tem um coração compromissado e resoluto para com o seu Deus, nada poderá distrair você de adorá-lo, nada poderá distrair você de se prostrar diante do Rei, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Dando continuidade, a honradez de Deus está o levando à morte e ele não percebe isso. Deixe-me dizer algo a respeito disso. Muitos de nós somos levados como ovelhas para o matadouro, como diz o apóstolo Paulo. Muitos de nós somos afligidos por nossa conduta correta, por nossa honradez, por nosso compromisso para com o nosso Deus. Muitos de nós somos postos à prova por termos a nossa confiança em nosso Deus fortalecida. E o que eu quero dizer com isso é que não espere que Satanás recue no afronte a você. Não espere que ele retroceda naquilo que ele resolveu de fazer mal para com você. Observe que Deus poderia livrar Urias aqui perfeitamente. Urias era servo do Senhor. Deus poderia intervir nessa situação e fazer com que Urias não morresse. Mas
Mas frequentemente, alguns servos de Deus são postos a provas e são entregues como ovelha para matador. Mas isso não deve abalar nossa confiança nele. Isso não deve abalar nossa fé. O nosso coração deve estar cada vez mais compromissado e firme no propósito de servir ao nosso Deus. Quando o projeto de fazer com que Urias assumisse um filho que não era seu e se achasse abençoado por ter um filho, quando na verdade foi traído, esse projeto falhou. Veja, a trama era esta. Ele vai se sentir abençoado porque Deus lhe deu um filho, mas este filho não era de Urias. Ele vai ficar agradecido ao Senhor por ter recebido um filho da parte de Deus, quando na verdade tudo era uma grande traição. Tudo se voltava contra o inocente Urias. Quando tudo isso cai por terra, o rei agora resolve e diz consigo mesmo: Urias tem que morrer. E traiçoeiramente resolve matar aquele que sempre lhe foi fiel, sempre esteve ao lado de Davi, lutando, conquistando, o livrando de grandes dificuldades e aflições. E Davi acaba por desconhecer um dos seus melhores amigos para esconder o seu pecado. Veja que o pecado não encontra limites, não encontra barreiras. Conheci pessoas que se afastaram da presença do Senhor e hoje são, como nós dizemos em jargão evangélico, são bonecos na mão de Satanás. Satanás brinca com eles. Sou como um palha que o vento leva de um lado para o outro. Como pode ser possível que um homem segundo o coração de Deus cometa tamanha crueldade? Como pode ser possível isso, querido? E aí, eu quero que você desperte e entenda que se Davi foi capaz de cometer tamanha loucura, eu e você, se não estivermos nos pés do Senhor, somos piores, somos capazes de fazer pior que o próprio Davi fez. Davi, homem inspirado por Deus, compôs belíssimos salmos. Davi, homem cheio do Espírito Santo, lutou contra o gigante e o venceu. Davi, que poupou a vida do rei que era seu inimigo. Davi, que Saul havia perseguido sua vida, e Deus o entregou em suas mãos. Davi poupou a vida de Saul. Agora seu coração estava totalmente obstinado, transformado, embriagado, e resolve matar não seu inimigo, não seu adversário, mas seu amigo. O rei parece ter esquecido da perseguição sofrida por Saul. Parece que ele esqueceu. Ele sofreu alguma perseguição atrás, padeceu na mão de Saul, mas parece que ele esqueceu disso e agora sentencia o inocente à morte. Veja que um coração obstinado ao pecado, ele é terrível. Urias é condenado à morte por ser um homem honrado e fazer o que é correto. Muitos são envolvidos nessa culpa. Não, como eu disse no início, o pecado ele não atinge exclusivamente o pecador, mas atinge a muitos. Observe que, quando vamos até o versículo 17, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Davi queria matar Urias, mas alguns outros oficiais da guarda do rei morreram pela loucura do coração do rei. Não só Urias, mas também outros subordinados morreram. Oficiais, homens que estavam debaixo da autoridade de Urias morreram. Mulheres ficaram sem seus maridos. Pais
aliás, filhos ficaram sem seus pais, e pais, inclusive, ficaram sem seus filhos. Tudo isso porque Davi resolveu em seu coração não dar ouvidos à voz do Senhor. E o pior de tudo, o exército de Israel, o exército de Deus vivo, se vê diante de grande derrota, porque Davi dá ouvidos à voz do pecado. Percebe o quão terrível é a voz do pecado? Males terríveis, dificuldades as mais diversas. É de se estranhar que o Joabe fizesse tal coisa. Eu fico me perguntando como é que um oficial como Joabe, que já havia desafiado Davi, que já havia negado obedecer a algumas ordens que considerou inadequadas, resolve agora cumprir esta ordem terrível. É de se estranhar um homem como Joabe cumprir este tipo de ordem. Mas talvez Joabe tivesse algum receio, algum ressentimento contra Elias. E quando observou que o rei estava por fazer na vida de Elias, disse: este é o momento. Porque Joabe era homem que carregava sangue nas mãos. Joabe matou um homem que havia se arrependido e estava desarmado e ia entregar sua vida. E ele matou a si mesmo. Matou de forma cruel. Irmãos, eu olho para esse texto e peço ao Senhor que tenha misericórdia de minha vida. Eu olho para esse texto e vejo aqui o grande rei Davi, aquele que trouxe a arca de Deus de volta, aquele que foi levantado como um rei de Israel, aquele que foi ungido como rei de todo Israel, aquele homem que também era inspiração de Deus sobre a vida dele, que quando ele cantava, diz a Escritura, o espírito maligno que atormentava Saul se afastava dele. E eu fico pedindo a Deus graça e misericórdia da parte dele, porque se Davi cometeu tamanho pecado, pastor Augusto é capaz de fazer ainda pior se não estiver nos pés do Senhor. Como o Senhor disse para Caim, o pecado jaz à porta, mas cuida de dominá-lo. Corra para os braços do Pai. Não dê ouvidos à voz do maligno. Não pense em apenas um pecadinho. Não pense se é uma coisa banal. Davi achava que era só mais uma transa. Não, tem várias concubinas, só mais isso. Ninguém vai ficar sabendo disso, não. Ninguém vai desconfiar. Não vai ter como. Sabe? A gente está ali, se deita, ninguém vai desconfiar de nada. Depois ela volta para a casa dela, segue com a vida dela, eu sigo com a minha vida, está tudo certo, não tem problema nenhum. Veja que as artimanhas de Satanás não encontram limites para nos envolver dessas trevas. Observe que as artimanhas do mal cada vez mais se enxergam, se acometem sobre a vida do homem para destruí-lo. Desperte o seu dor. Compreenda que Deus é contigo. Sim, Deus é contigo. Mas dê ouvidos à voz do Senhor. Medite na lei do Senhor dia e noite, porque você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem nem murcham, e na estação apropriada dá o seu fruto. Confie no Senhor e faça o bem, porque você há de prosperar. Ponha a sua confiança no Senhor, porque Ele será o seu pastor, nada lhe faltará. Confie no Senhor, porque Ele será o teu escudo e a tua fortaleza. No dia da adversidade, Ele te porá no seu pavilhão, Ele te ocultará, Ele te livrará do laço
peste perniciosa. Confie no Senhor, ainda que você sofra. Confie no Senhor, ainda que você veja que tudo está contra você. Quero chamar aqui um grupo de louvor. Nós vamos cantar uma canção. E quero, no nome do Senhor Jesus, ao final desse cântico, fazer uma oração por cada um de nós. Todos nós que estamos sendo afligidos, atormentados por grandes e terríveis dificuldades, por tentações e tentações. Você talvez pense que ninguém está me vendo quando você entra na internet. Talvez você esteja pensando, ninguém sonda nos meus pensamentos aquilo que está vazando na mente. Mas Deus só conhece o nosso coração. Davi se mete em grande enrascada. Davi se mete em grandes dificuldades por não ouvir a voz do seu Deus. E é importante, querido, que você possa dar ouvido à voz do Senhor. Desperte você que ora. Desperte. Desperte, porque Satanás está rugindo ao teu redor, tentando te devorar. Você se lembra que o nosso Senhor disse a Pedro: Satanás pediu para peneirá-los, se andar em tua vida, mas ele decidiu ao Pai por ti. Ele não cessa, ele não descansa de querer nos destruir. Mas este valente já foi amarrado por nosso Senhor. Este valente que tenta destruir a vida do povo de Deus está amarrado, ambientado pela graça divina, pelo sangue do Cordeiro. Tem ouvidos a voz do Senhor. Achegue-se a cruz, porque na cruz a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. É momento de você se arrepender dos seus pecados, antes que eles te levem a níveis piores de pecados. É momento de você voltar atrás, recobrar o juízo e dizer: não quero mais isso para a minha vida, porque do contrário o maligno te destruirá. E Ele não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados, mas segundo a grande misericórdia e graça